que muita gente fica confusa com isso, né? A questão do que fazer, o que mudar, qual o primeiro caminho a tomar nessa proporção, né? Porque hoje as pessoas ficam muito confusas com respeito a essas mudanças, né? De tirar alguma coisa que já é tradição da igreja, que já está... E também tem igreja que de repente não precisa, né? Para ela se atualizar, para ela se tornar uma igreja relevante, talvez seja na educação que ela precisa mexer, né? Talvez seja no investimento nos obreiros, talvez seja nessa questão da potencialização da evangelização, não seja nada assim do contexto físico da igreja, né? Porque nós temos casos de igrejas também, por exemplo, que não mudou nada. Exato. E são igrejas que estão bem, que crescem, né? Eu posso dar o exemplo aqui, um exemplo claro que a gente tem aqui na região, a igreja de Aguaí, por exemplo, nossa igreja lá de Aguaí, Pastor Rodrigo, né? Que é muito pouco citada quando se fala de igreja que cresce, de igreja que se mantém, de igreja que é relevante, mas pelo menos pelo que eu vi alguns anos atrás aí das estatísticas, colocando as igrejas que fizeram todo esse processo de revitalização, mudou, né? Seus aspectos, tal, aquela coisa toda como a ICPI Central, como a Igreja Casa, ainda assim Aguaí cresceu mais. Exato. E se manteve como uma igreja forte, uma igreja relevante na cidade, né? Então, às vezes a pessoa fica preocupada achando que o aspecto é físico, é alguma coisa na questão da liturgia ou do visual da igreja. E não é. Não é. Né? Tem igrejas que precisam muito, tem igrejas que precisam menos, e tem igrejas que precisam em áreas dessas que são áreas que realmente vai mexer mais na questão visual e litúrgica da igreja, e tem outras que não, né? Então, como é que fazer um equilíbrio nessa... O primeiro ponto é entender que quando nós falamos de revitalização, a gente não está falando de doutrina, a gente não está falando de layout de igreja, que é a estrutura da igreja. Sim. Algumas pessoas acham que revitalizar é pintar as paredes da igreja, colocar a luz na igreja. Isso não é revitalização, não é o processo de mudar a fachada, né? Mesmo que faça parte em alguns casos, quando você quer comunicar a mudança da revitalização para a igreja, em alguns casos você tem que mexer na estrutura física. Em alguns casos. Eu tive ontem na igreja lá do Pastor Rodrigo, em Aguaí, e realmente é uma igreja... Você foi lá ontem? É uma igreja intensa, é uma igreja que funciona muito bem da forma que ela se encontra hoje. Então, uma igreja dessa, ela precisa de leves toques, né, de contextualização, não no sentido estrutural, mas no sentido de acompanhar a questão discipular, que ele faz muito bem. E o pastor tem que olhar para o futuro. E olhar para o futuro, para gerações. Ele tem uma juventude muito boa. E assim como Aguaí, algumas das nossas igrejas se mantêm muito bem. Né? A revitalização, ela respeita a questão cultural local. A revitalização, ela não é estrutural, ela é conceitual. Então a gente quer trabalhar a implementar na igreja um modelo de igreja que seja um modelo que gere uma cultura de discipulado. É só isso. Então, por exemplo, se você está em casa e quer entender, você pega o manual de revitalização, nós vamos fazer uma ressignificação dos departamentos, ou seja, trazer os departamentos da igreja para ajudar o processo discipular das pessoas que chegam na igreja, das pessoas que vêm de outras denominações. Agora, pastor, mas a igreja de Água Fria mudou algumas coisas. A igreja de Água Fria mudou algumas coisas porque nós precisávamos... Entendeu que precisava mudar. Apresentar o conceito de maneira visual. Porque no modelo discipular que nós temos, o ministério é comunidade, faz parte da comunidade. Muito bem. E na cultura institucional, o ministério é uma casta especial que Deus fala só com eles, que Deus usa, que eles decidem tudo. Então, quando nós fizemos essa ação no campo de Água Fria, junto com o ministério, nós queríamos comunicar à igreja que o ministério é comunidade, que nós somos parte do povo e que da mesma maneira que nós temos capacidade de fazer, o povo também tem capacidade de fazer. Por isso que nós tiramos as cadeiras do púlpito, por isso que nós viemos cultuar junto com os irmãos na nave da igreja, e nós comunicamos aos irmãos que nós éramos comunidade e que a comunidade devia participar da construção. Isso é um ponto, uma exceção. A igreja de Aguaí, a igreja de Monte Sião, algumas igrejas que agem de maneira mais, que tem um modelo mais tradicional, não precisa mudar essa estrutura.
porque funcionam muito bem. Então nós precisávamos comunicar algo à igreja. Por isso que nós mudamos alguma questão estrutural, né? Mas a mudança do projeto de revitalização é oferecer à igreja um modelo de trabalho, para que através desse modelo nós possamos mudar a cultura da igreja, aculturar a igreja para uma igreja que tenha cultura de discipulado. Porque se nós conseguirmos mudar lá na fonte essa forma de pensar da igreja, o resto do rio, quando ele fluir, ele já vai fluir naturalmente dentro desse processo. Eu penso que isso que você está falando casa com aquela frase do Rick Warren, né? Que diz assim, famosa, do livro Uma Igreja com Propósito. Tem gente que não gosta do livro, o livro tem coisas boas, coisas exageradas, mas ninguém pode negar a relevância do livro, Uma Igreja com Propósito. Ele fala assim, pergunta errada, né? Como fazer a igreja crescer? Né? Pergunta certa, o que está impedindo a igreja de crescer? Então, de repente, revitalização seria um passo, né, nesse sentido que a gente está falando, para que a gente pudesse chegar a identificar essa pergunta e trabalhar em cima dela, né? O que é que está atrapalhando a igreja de crescer? E você tem que trabalhar em cima disso. Uma coisa legal que você falou, que de repente nossos pastores que estão nos ouvindo e membros da igreja que estão nos ouvindo, entender que não, o projeto de revitalização não é uma forma pronta que a gente está dando para a igreja, né? Que a Igreja Nacional está dando para a igreja. Você vai ter que usar isso aqui e acabou, né? Mas é uma proposta de cultura para que a igreja, junto com o pastor, possa observar e dizer o que é que está impedindo a gente de ser igreja, o que é que está impedindo a gente de crescer de maneira, né, natural e saudável, porque senão a gente vai cometer erro dos dois lados, e a gente já viu esses erros acontecer. Pessoas muito resistentes à necessidade da mudança, né, quando você entende que ela é real, que ela faz parte disso necessária, que a gente leu, né? Necessária, faz parte disso que a gente leu no texto bíblico, Deus querendo que a gente seja sempre revigorado, né? Que a gente se renove, que a gente cresça, e a gente, às vezes, trabalhando para impedir isso. Exato. Por conta de que a gente não quer abrir mão de algumas coisas que são necessárias, né? Isso por parte do povo. E às vezes, por parte do pastor também, ele querendo forçar alguma mudança, alguma coisa que ele vê que é necessário, sem antes promover a mudança da cultura. Exato. E aí ele acaba afligindo o povo, acaba maltratando o povo, ao invés de influenciar o povo para que adira aquela mudança. E se frustrando, né? Porque se ele for por esse caminho, o resultado não vai ser o resultado que ele espera. Porque o resultado, veja, quando a gente olha para a igreja, a gente enxergava a igreja de maneira equivocada, né? Na minha opinião, quando nós olhamos, por exemplo, nós sempre achávamos que o pastor é o responsável pelo crescimento da igreja. Isso. O pastor não é o responsável pelo crescimento da igreja. O pastor é o mordomo de Deus, responsável por tirar os entraves de crescimento da igreja. Ele tira os espinhos que estejam causando desconforto ao corpo, para que o corpo cresça naturalmente. Mas o corpo precisa crescer naturalmente. Ele precisa crescer organicamente. Então, essa organicidade da igreja precisa ser provocada pela liderança para que ela seja um crescimento natural e saudável. Se ela for um crescimento forçado, ela não é crescimento, ela é inchaço, né? Partindo do princípio de que, quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja neotestamentária, o crescimento ele vinha primeiro qualitativo para só em seguida ser quantitativo. Quando você olha o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, a grande multidão que se converte em Atos capítulo 2. Quando aquela multidão se converte em uma grande massa de pessoas completamente leigas no que diz respeito ao Evangelho. Lucas registra que eles cresciam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. Então, aquele pessoal, eles eram peregrinos que estavam em Jerusalém para a festa do Pentecostes, né? Lucas fala que eram partos, medas, elamitas. Então, uma grande massa, entre aspas assim, de ignorantes bíblicos que se convertem e permanecem ali. Eles permanecem em Jerusalém. Eles só saem de Jerusalém, no registro de Lucas, em Atos capítulo 8. Mas eles permanecem, os peregrinos eles permanecem. Por isso que a igreja, por isso que os discípulos eles se movem em donativos,
vendem propriedades, é para manter aquela massa que se converteu ali em Jerusalém. Esse processo é um processo árduo de discipulado. Os discípulos, eles estão preparando aquele povo, instruindo aquele povo. As experiências da igreja que a gente vive hoje, orgânica, nasceram na igreja neotestamentária. Então, em Atos capítulo 8, quando há uma grande perseguição, Lucas diz que todos saem, menos os discípulos. Então, a massa ignorante que se converte em Atos capítulo 2, agora sai como discípulos de Cristo. Quando você vê em Antioquia, por exemplo, onde os discípulos são chamados de cristãos a primeira vez, ali não são os discípulos diretos de Cristo, não é o colégio apostólico. Eles já são a prosseguimento dos que se converteram em Atos capítulo 2, ou seja, eles já são discipulados pelos discípulos e eles conseguem exalar o testemunho de Cristo através de suas vidas. Então você percebe claramente aí um processo de discipulado orgânico. Esse crescimento orgânico, ele precisa acontecer na igreja. Vamos falar de Antioquia mais uma vez. Quando o colégio apostólico fica sabendo do que está acontecendo em Antioquia, eles enviam a Barnabé, não é assim? Só que já existia uma comunidade em Antioquia. A igreja orgânica já existia em Antioquia. Eles só precisavam de um líder para que esse líder discipulasse, acompanhasse. Por isso que eles enviam a Barnabé. Então, a questão orgânica é essencial para o desenvolvimento da igreja. E nós achávamos que a igreja cresceria de maneira institucional. Por isso nós criávamos campanhas de evangelização, por isso que nós metas, enfim. Nós achávamos que nós iríamos promover esse crescimento. Nós não promovemos esse crescimento. O crescimento ele é orgânico. Quando a gente olha Efésios capítulo 4, verso 11, Paulo fala isso. Ali, Paulo monta a engrenagem de uma igreja orgânica. Então, a minha visão e a minha missão como pastor é fazer com que Efésios 4, do 11 a 16, aconteça na minha igreja. Ensinar os membros para que eles amadureçam, para que eles exerçam a sua função como discípulos de Cristo, para que eles, aonde estiverem, eles promovam o evangelho onde eles estiverem. Você citou Rick Warren, tem uma frase dele que eu gosto muito, ele diz que a força de uma igreja não é na capacidade de pessoas que ela junta no domingo, mas em quantos ela envia na segunda-feira. Então a força da igreja não está naquela reunião do domingo que a gente se orgulha muitas vezes em ter 400, 500 pessoas. É na igreja orgânica que se dissipa na cidade inteira, nos hospitais, nos presídios, aonde tiver um discípulo de Cristo, esse evangelho ele é espalhado. Mas quando nós olhamos para a cultura que nós temos, essa cultura ela não promoveu isso na vida do membro. Boa parte dos nossos membros, eles não têm segurança de compartilhar o evangelho onde eles estão. Eles não se sentem seguros de compartilhar, de debater. Por quê? Porque eles não amadureceram especificamente na fé. A ideia da igreja orgânica não funcionou para essas pessoas. Porque elas passaram por um processo onde elas aprenderam a doutrina, onde pode e o que não pode. Elas entraram na vida da igreja, elas entraram muitas vezes num departamento, mas elas não amadureceram na fé. Elas não amadureceram nos processos orgânicos de um discípulo. Então elas queimaram etapas. E aí não reproduz o discípulo, né? Exatamente. Não consegue fazer outros discípulos. E assim, ele pode até replicar, mas ele replica muitas vezes uma ferida institucional. Ele vai falar o que a igreja fez com ele naquele dia, né? Poxa vida, a minha igreja tem isso, tem aquilo outro. Ele não consegue replicar a vida, porque ele não recebeu muitas vezes. Então assim, essa organicidade, ela é como se nós fôssemos um jardineiro que estivesse mantendo o jardim de Deus ali regado, tirando as ervas daninhas, para que essa árvore cresça sozinha. Então, quando nós aprendemos que o pastor Ademir tem que fazer a igreja crescer, o pastor Edivan tem que fazer a igreja crescer, a gente não faz a igreja crescer. A nossa culpa está em não tirar as coisas que impedem o crescimento dela.